Olá pessoal, sou o professor William. Vamos aí então dar continuidade na resolução de problemas. Problema 7, tá? Como a gente está seguindo um livro, tá? O livro que eu citei para vocês lá na aula 1 é o livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 5, tá? A gente está resolvendo os problemas de lá. Então, assim, há problemas aqui que às vezes eu pulo, né? Eu parei no problema 5, agora já estou fazendo 7. É porque o problema 6 ele está solucionado no livro. Tá? Então, assim, a gente não... né? Vocês podem olhar a solução lá. Então, não vou comentar a respeito. Tá bom? A gente vai seguir o livro, tá? Assim como combinado na primeira aula. Bom, uma prova consta de 20 testes, né? 20 questões. Tipo verdadeiro ou falso. Afirmativa. De quantas formas, isso aí tá estranho, de quantas formas uma pessoa poderá responder os 20 testes. Então, vamos lá, tentem fazer. Bom, resolução. Como que eu trago essa resolução para vocês via o contexto de produto cartesiano, tá? Então, ó, supondo, né, 20 conjuntos e todos eles iguais a verdadeiros ou falsos, tá? Assim, eu vou ter um A1, A2, A3, até um A20. Eu vou ter 20 conjuntos iguais. Igual ao quê? A verdadeiro ou falso. Ele só tem esses dois elementos. Tá? Então, a cardinalidade do conjunto A elevado a 20, o que é isso? É A cartesiano A, cartesiano A, cartesiano A, tá? Cartesiano A até 20 vezes. Aí a gente pode colocar como A elevado a 20. Tá? É exatamente a quantidade que queremos. Portanto, tá? Então, assim, só para fazer um comentário. Esse conjunto, né, os elementos dele são exatamente sequências de 20 elementos. Tá? São sequências de 20 elementos. E quais são esses elementos? Né? Só a composição aí, ó, ou combinação, caso você queira chamar assim também, desses elementos, verdadeiro ou falso, para cada uma das questões. Tá? Cada termo dessa sequência de 20 termos. Bacana? Então, assim, portanto, pelo princípio fundamental da contagem, né, e o princípio parte A, porque a gente estudou um parte A e parte B, temos que a quantidade, né, de formas distintas de fazer essa prova é exatamente 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso 20 vezes, né, que é a mesma coisa que 2 elevado a 20, formas distintas, tá? E é muito válido isso, porque no primeiro teste eu tenho duas possibilidades, né? No segundo teste, duas possibilidades, que é sempre a possibilidade de ser verdadeiro ou falso. Então eu tenho sempre duas possibilidades. Até o 20º teste, tá? Duas possibilidades. Então, quando eu faço esse produto, eu tenho essa expressão aqui, tá? Né? Essa potência, na verdade, de base 2, expoente 20, que é a quantidade de testes, nesse caso aqui, tá? Então, assim, problemas desse tipo se resolve basicamente, né, dessa forma. Aqui eu tentei, né, trazer de uma forma que a gente consiga trabalhar com o contexto do produto cartesiano, mas rapidamente você já consegue criar uma potência aqui e já descobrir quantas formas são, tá? Bom, problema 8. Quantos anagramas podemos formar batendo ao acaso em 6 teclas? Escolhida entre as 26 existentes, numa máquina de escrever. Entre elas consta o anagrama tec-tec. Bom, então tem uma máquina de escrever que tem 26 teclas e vou aleatoriamente encostar em 6. Tá? Sendo que em algum momento aleatório eu encostei, né, duas vezes aí no T, duas vezes no E e duas vezes no C, de forma aleatória, né, digamos aí de olhos fechados. Tá?
Mas assim, a gama, a possibilidade que eu tenho para tudo isso aqui, né, é muita coisa, tá? E como ele deu essa informação que são 6 teclas, tá? Isso aqui tec não ajuda muito. Esses 6 teclas, então significa o quê? Significa que se eu for pensar em produto cartesiano, eu vou estar pensando em uma sequência com 6 elementos. É uma 6-upla, né, que a gente chama. Uma sequência de 6 elementos. Então, a resolução que eu trago para vocês é o seguinte, ó. Supondo, né, 6 conjuntos iguais, A1, A2 até o A6, e esses conjuntos serem iguais ao alfabeto, né, que são 26 letras, de A até Z. Então, pelo princípio fundamental da contagem, porque, lógico, existe mais de dois conjuntos sendo relacionados, então vou usar o princípio fundamental da contagem, e vai ser a parte A, temos que, né, esse conjunto, a cardinalidade do conjunto A elevado à sexta, que na verdade é A cartesiano A, cartesiano A, cartesiano A, 6 vezes, beleza? A cardinalidade desse cara aqui é basicamente você multiplicar a cardinalidade de cada um desses conjuntos, ó, que eu vou estar fazendo o produto cartesiano. Cada um deles tem 26 elementos, que são as 26 letras do alfabeto. Então, assim, é 26 vezes 26 vezes 26, 6 vezes, ou seja, 26 elevado a 6 formas. Tá? Então, existe nesse conjunto aqui, ó, a sexta, 26 elevado a sexta sequências de 6 termos. Tá? E essas sequências de 6 termos, elas são exatamente os anagramas possíveis de serem criados aleatoriamente, tá? Ao se clicar em 6 teclas, tá? De modo aleatório, tá bom? Então, note que esses anagramas aleatórios são sequências de 6 termos. Bom, isso eu já falei. Beleza? Então, acho que é isso. Bem tranquilo. Bom, problema 9. No concurso para o preenchimento de uma cátedra, apresentam-se 3 candidatos. A comissão julgadora é constituída de 5 membros, devendo cada examinador escolher exatamente um candidato. De quantos modos os votos desses examinadores podem ser dados? Tá? Então aí um tempinho para vocês fazerem. Resolução que eu trago para vocês, ó. Supondo, né? 5 conjuntos iguais, ó. A1, A2 até o A5. E esses conjuntos, eles são iguais exatamente ao candidato 1, candidato 2 e candidato 3. Tá? Exatamente isso. Estou usando os 3 candidatos que eu tenho como elemento desses 5 conjuntos. Então, podemos definir o conjunto A elevado a 5, que é A cartesiano A 5 vezes, né? Como sequências ordenadas de 5 elementos, ou seja, 5 uplas. Os elementos desse cara aqui vai ser sequências de 5 elementos. Tá? Onde o primeiro termo é o candidato escolhido por um dos jurados. Então, assim, nessas sequências aqui, o primeiro termo da sequência é o primeiro candidato escolhido por um jurado. Tá? O segundo termo é outro candidato escolhido por outro jurado. E assim sucessivamente, até o quinto jurado. Tá? Ou o quinto termo também da nossa sequência de 5 termos. Sendo assim, a cardinalidade de A à quinta é igual à quantidade de formas procurada que a gente quer. Tá? De quantas formas esses jurados podem escolher? Bom, eles podem escolher exatamente com essas combinações aí, de sequências de 5 termos, seguindo esse pré-requisito que foi falado aqui agora. Bom, então, pelo princípio fundamental da contagem, né, a parte a gente vai simplesmente multiplicar a cardinalidade de cada um desses conjuntos. Se todos são iguais e cada um tem 3 elementos, então
3, né, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, que é 3 à quinta, logo 243 formas. Bacana? Veja, o produto cartesiano ele ajuda muito na resolução desses problemas, ajuda muito, muito. Tá? A noção de que esses termos, né, do produto cartesiano, de conjuntos, serem sequências, e essa ordem dessas sequências você consegue atribuir um significado a ela, que nesse caso aqui o significado de cada termo é o candidato escolhido por um dado jurado, tá? Ajude muito para você resolver problemas. Bacana? Lógico que também, né, o lema 1, o princípio fundamental da contagem, lógico, essas coisas também são essenciais. Bom, problema 10. Quantos números de 3 algarismos iguais ou distintos, tá, ó, iguais ou distintos, podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 7 e 8? Tá? Então tentem fazer. Bom, a resolução que eu trago para vocês é essa. Supondo A igual a B igual a C, estou criando 3 conjuntos. Por quê? Porque eu quero formar 3 números. Né? Na verdade, eu quero formar um número com 3 algarismos. Tá? Então eu vou construir 3 conjuntos iguais. Iguais ao quê? Aos dígitos que ele me deu, o enunciado deu. E aí eu vou determinar o conjunto A ao cubo, que é a aplicação do produto cartesiano em cima desses caras aqui, desses conjuntos. Tá? Os elementos desse cara vai ser exatamente triplas, sequência de 3 elementos. E esses termos, né, se a gente juntar esses termos, lógico, tá, a gente consegue formar esses números de 3 algarismos. Tá bom? Então, assim, juntando cada dígito representados por cada termo, né, das sequências aí, pode-se formar números com 3 algarismos tais como queremos. Sendo assim, a cardinalidade do conjunto A ao cubo é exatamente igual à quantidade de números iguais e distintos que queremos. Bacana? É exatamente isso. E aí, assim, exatamente a cardinalidade, por quê? Porque ele não está, né, falando nada se é só distinto. Ele está dizendo que pode ser igual ou distinto. Então, igual aqui vai ser a minha diagonal desse conjunto, A ao cubo, e o restante são os distintos. Bacana? Como a gente já viu em outros problemas aí. Então, portanto, pelo princípio fundamental da contagem, né, porque eu estou trabalhando com 3 conjuntos, então vou usar o princípio fundamental, e também a parte A, é basicamente multiplicar a cardinalidade de cada conjunto. Ó, então 5 vezes 5 vezes 5, que dá exatamente 125 números. Bacana? Então vamos para mais um. Bom, temos um conjunto com 10 nomes e outro com 20 sobrenomes. Quantas pessoas podem receber um nome e um sobrenome com esses elementos? Tá? Então, assim, tentem fazer. Depois aí olha aqui a minha resolução. Bom, a resolução que eu trago para vocês aqui, ó. Supondo o conjunto A como sendo um conjunto com 10 termos, né, 10 elementos, N1, N2 até o N10, e esses N's estão representando o quê? Os nomes, né? Os nomes. E um conjunto B, S1, S2 até o S20, é um conjunto que tem 20 elementos, onde cada S aqui representa o sobrenome que eu tenho. Então, as sequências de 2 termos que são elementos do conjunto A cartesiano B são exatamente as possibilidades que eu quero. Ou seja, as composições que eu quero. Tá? Sendo assim, a cardinalidade de A cartesiano B é exatamente igual à quantidade de pessoas que podem receber esses nomes e sobrenomes. Bacana? E aí, pelo princípio, né? Acho que não precisava ser o princípio fundamental da contagem aqui. Não precisava. Na verdade, pelo lema 1, porque eu estou apenas fazendo o conjunto A e o conjunto B, existem apenas aí 10 vezes 20, que é igual a 200 pessoas
tá? É a quantidade de pessoas aí que podem receber combinações desses nomes e sobrenomes. Bacana? Aqui é basicamente multiplicar, né? Linha por coluna. Uma vez que você faz A cartesiano B, vou ter 10 linhas por 20 colunas, então multiplica aí linha por coluna, eu vou encontrar a cardinalidade desse A cartesiano B, que é igual exatamente a minha as coisas que eu quero, né? A quantidade de pessoas que eu quero. Beleza? E aí, de novo, né? Chegamos ao fim. E quero agradecer, lógico, a todos que ficaram e estão acompanhando aí minhas aulas. Deixem seu like, importante. Se inscrevam no canal caso vocês não sejam ainda. Tá? Compartilhe o vídeo se você gostou, claro. E deixem comentários, sugestões, né? Sobre as resoluções, momentos em que você não entendeu e coisas do tipo que eu vou estar respondendo para vocês, tá? Sempre assim. Abraço a todos.